Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa série de vídeos da Editora Nova, que tem o intuito de complementar os estudos que vocês já estão fazendo para participar desse concurso do Banco do Brasil agora 2012. Meu nome é Alexandre Galdino, eu sou bacharel em Administração de Empresas, trabalho no Banco do Brasil já há 7 anos e estou incumbido aqui de passar algumas dicas para vocês a respeito das matérias que estão constando no edital para esse concurso que vocês vão estar participando agora. Então vamos lá. O primeiro módulo que nós vamos ver para o concurso do Banco do Brasil agora é o Sistema Financeiro Nacional. O que vem a ser o Sistema Financeiro Nacional? Ele é formado por um conjunto de instituições, financeiras ou não, voltada para a gestão da política monetária do governo nacional. Certo? Composto por entidades supervisoras e por operadores que atuam no mercado nacional. Então nós temos várias entidades, tá? Instituições, algumas financeiras, outras não financeiras. O conjunto dessas instituições formam o Sistema Financeiro Nacional. Ele é composto por entidades que supervisionam o trabalho e composto por operadores que atuam, né? Que trabalham diretamente nesse sistema. Orientado por 3 órgãos normativos. Quem que toma conta, né? Quem que regula como é que isso daí funciona. Em primeira instância, o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional da Previdência Complementar. Aqui nós vamos ter um organograma do Sistema Financeiro Nacional para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. Em primeira instância, nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, né, que tem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Ligado diretamente ao Conselho Monetário Nacional, nós vamos ter o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Ligado ao Banco Central do Brasil, nós vamos ter Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Banco Amazônia, bancos, né, instituições financeiras, instituições públicas e instituições privadas. Então, o Banco Central do Brasil é que coordena o trabalho desse pessoal aqui. E a Comissão de Valores Mobiliários que coordena as sociedades de capitais abertos, bolsas de valores, operadores especiais, corretoras de títulos e corretoras de mercadorias. Então esse é o nosso Sistema Financeiro Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre os seus órgãos. Aqui no topo da lista nós temos o Conselho Monetário Nacional. Como nós vimos, é o órgão com o poder deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele é composto por quem? Quem que compõe esse conselho? Ministro de Estado da Fazenda, é o presidente do conselho. O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. E o presidente do Banco Central do Brasil. É importante a gente lembrar que essa composição ela é feita pela função de cada um dos seus integrantes. Então, por exemplo, o ministro do Estado de Fazenda, que é o presidente do Conselho, o ministro do Estado sempre vai ser o presidente do Conselho. Se eventualmente ele deixar de ser ministro, automaticamente ele deixa de ser presidente desse Conselho também. Competências. O que o Conselho Monetário vai fazer? Ele vai estabelecer as diretrizes gerais da política monetária, cambial e creditícia, né? Dinheiro, câmbio e crédito. Regular as condições de constituição, financiamento e fiscalização das instituições financeiras. Disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial. E quais são os seus objetivos? Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Regular o valor interno da moeda. O que é regular o valor interno da moeda? É tomar medidas para se precaver ou eventualmente corrigir surtos de inflação, de deflação, alguma coisa que venha atingir a economia no setor macro. E regular o valor externo da moeda. O que quer dizer isso? É o nosso dinheiro lá fora, quanto ele vale. Tá? Fazendo isso, o Conselho consegue equilibrar o balanço de pagamento do país. Ele tem que orientar as aplicações de recursos das instituições financeiras, quer públicas ou quer privadas. O que quer dizer isso também? Orientar a aplicação de recursos é onde é que cada uma dessas instituições vai colocar esse dinheiro.
O Conselho Monetário, através das suas deliberações, ele consegue promover um maior desenvolvimento numa determinada região do país, onde ele acha necessário naquele determinado instante. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ele tem que garantir que essas instituições sejam sólidas e fortes para garantir os depósitos e o dinheiro dos contribuintes que estão depositados nessas instituições. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal da dívida pública interna e externa. Autorizar emissão de papel moeda, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. Junto ao Conselho Monetário Nacional, nós temos algumas comissões. Essas comissões elas foram criadas para normatizar e para auxiliar o funcionamento de algumas instituições que são de competência do Conselho Monetário, embora não seja, essas comissões não sejam subordinadas a ele. Então, dentre essas comissões, nós vamos ter a Comissão de Crédito Rural, a Comissão de Endividamento Público, Normas de Organização do Sistema Financeiro Nacional e a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a COMOC. Conselho Monetário Nacional é uma questão, um assunto bastante abrangido nas provas. Ele costuma cair bastante e principalmente quais os seus objetivos e quais as suas atribuições. Isso vai ser um pouco detalhado, mas nós vamos ter que falar um pouquinho porque as provas elas pedem muito isso, elas caem exatamente essas questões, por que isso é abrangido assim. Banco Central do Brasil. O que é o Banco Central do Brasil? É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Assim como em todos os países, é a autoridade monetária principal do país. Tá? Competências. O que compete ao Banco Central? Emitir o papel moeda e a moeda metálica, ele faz, né? Ele é uma entidade que opera isso daí, executa serviços do meio circulante, receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais, regular a execução dos serviços de compensação dos cheques e outros papéis. Realizar operações de redesconto e empréstimos de assistência à liquidez das instituições financeiras. Isso aqui caiu numa prova recente do Banco do Brasil. Qual era a instituição que tinha essa competência aqui? Tá? Autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras e controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários é o órgão normativo do sistema financeiro, voltado para o desenvolvimento, disciplina e fiscalização do mercado de valores mobiliários não emitidos pelo sistema financeiro e pelo Tesouro Nacional, basicamente o mercado de ações e debêntures. Tá? Competências. Cabe à CVM, entre outras disciplinas, as seguintes matérias: registro de distribuições de valores mobiliários, suspensão ou cancelamento de registro, credenciamentos ou autorizações, credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários, organização, funcionamento e operações das bolsas de valores, negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários, administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários, suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou decretar recesso de bolsa de valores, registro de companhias abertas. Ela recebeu também a incumbência, a lei atribui à CVM, ela pode apurar irregularidades no mercado financeiro, inclusive julgando e punindo eventuais distorções que possam estar acontecendo no mercado financeiro. Tá? Quais os objetivos dela? Estimular a aplicação de poupança no mercado acionário, assegurar o funcionamento às bolsas de valores e às instituições auxiliares, proteger os titulares de valores mobiliários contra irregularidades, garantir que a coisa vá funcionar da melhor maneira possível, fiscalizar a emissão, o registro, a distribuição e a negociação dos títulos emitidos, fortalecer o mercado de ação e assegurar o acesso
do público as informações sobre os valores imobiliários negociados. E o que é então o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? É aquele braço que nós vimos ligado direto com o Conselho Monetário, né? Então, ele é um conselho que tem como competência julgar, em segunda e última instância, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades administrativas pelo Banco Central, CVM e Secretaria de Comércio, né? Então, ele julga os recursos que essas instituições aqui embaixo apresentam para ele. Ele é constituído por 8 conselheiros, possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiros, tá? De câmbio e de capitais, de consórcio, de crédito rural, industrial. Observada a seguinte composição, a gente vai falar aqui. Então, o que acontece? O mercado financeiro, o sistema financeiro, reúne 8 pessoas especializadas, em cada uma em sua área, para formar esse conselho aqui. Então, vamos lá. Quem que vai estar ali? O representante do Ministério da Fazenda, um representante do Banco Central, um representante da CVM, 4 representantes de entidades de classe de mercados afim, que são escolhidos através de uma lista. Quais são essas entidades de classe que indicam esses representantes aqui? Então vamos dar uma olhada. As entidades que integram o Conselho. Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto. Quais essas entidades também é uma coisa que cai bastante em concurso, tá? Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Comissão Nacional de Bolsas, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbios e Mercadorias, Conselho Consultivo do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, não podia deixar de estar aqui a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, e fazem parte ainda do Conselho 3 procuradores da Fazenda, que vão ali garantir o correto funcionamento dos recursos que forem colocados ali, um secretário executivo nomeado pelo Ministério da Fazenda, que cuida de toda a parte administrativa, e o Banco Central, junto com a CVM, proporcionando o apoio técnico e administrativo. Então, é formado todo esse conselho. Essas entidades de classe indicam 4 dos 8 conselheiros. O Ministério da Fazenda tem 1. E dentre os 4 que as entidades apresentaram, o Ministério da Fazenda escolhe mais um para atuar como vice-presidente. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as entidades ligadas ao Banco Central. Então, os bancos comerciais são instituições financeiras constituídas obrigatoriamente sob a forma de sociedade anônima, podendo ser pública ou privada. Isso aqui é o diferencial, muitas vezes, entre uma coisa e outra, tá? Banco comercial obrigatoriamente tem que ser uma sociedade anônima, tá? Pode ser pública, pode ser privada, não tem problema. E para atingir os seus objetivos, o que eles podem fazer? Captação à vista e a prazo, cobrança de títulos, arrecadação de tributos e tarifas públicas, desconto de títulos, operações de abertura de crédito simples em conta corrente, operações especiais, crédito rural, resolução 63, operações de câmbio e comércio internacional, e ele pode captar depósito à vista ou a prazo fixo, além de obter recursos junto às instituições oficiais para repasse aos clientes. Então a Caixa Econômica, junto com os bancos comerciais, foram as primeiras instituições do Sistema Financeiro Nacional. Elas são muito parecidas na maneira de captar recursos e na maneira de prestar serviços, tá? A diferença, a Caixa Econômica, ela integra simultaneamente o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro de Habitação. Ela consegue fazer operações sob penhor de bens pessoais e ela tem a competência sobre a venda de bilhetes de loteria, o que traz um recurso administrativo interessante para a instituição. Centraliza e aplica os recursos do Fundo de Garantia e ela é uma instituição de cunho social do Sistema Financeiro Nacional. Cooperativa de crédito. São instituições que dependem da autorização prévia do Banco Central para funcionar.
Então são instituições financeiras formadas por uma sociedade de pessoas com o objetivo de prover recursos aos seus associados. Nós conhecemos várias cooperativas e as cooperativas de crédito não são diferentes, tá? Como toda cooperativa, elas são formadas sem fins lucrativos e não estão sujeitas à falência. As cooperativas de crédito se dividem em dois grupos. Cooperativas de economia e crédito mútuo, onde as pessoas que formam essa cooperativa geralmente são de mesma profissão, ou são pessoas ligadas com objetivos comuns, né? Ou são cooperativas de crédito rural, formadas por pessoas que necessariamente trabalhem com o extrativismo rural. E elas podem praticar as seguintes operações, não são todas. Captação de recursos de associados, oriundos de depósito à vista e a prazo, sem emissão de certificado. De instituições financeiras nacionais ou estrangeiras na forma de empréstimos, repasses, refinanciamentos e outras modalidades de crédito. De qualquer entidade na forma de doação, de empréstimos ou repasses em caráter eventual, isento de remuneração. Ela pode conceder crédito aos seus associados de que maneira? Fazendo desconto de títulos, operações de empréstimos, financiamentos, crédito rural, repasses de recursos oriundos de órgãos oficiais, de instituições financeiras. Então, geralmente, as cooperativas elas conseguem umas taxas mais atrativas por não ter em todos esses produtos aqui, um desconto de título numa cooperativa, geralmente ele tem uma taxa mais atrativa do que um banco comercial. E elas podem fazer aplicações também no mercado financeiro, né? Inclusive depósito a prazo, com ou sem emissão de certificado, né? Observando, lógico, as eventuais restrições que sejam colocadas ali. Prestação de serviço, cobrança, custódia, correspondente no país de recebimento e pagamento por conta de terceiro, receber água, luz, essas coisas. Pode fazer prestação de serviço a outras instituições financeiras também, mediante um convênio, para recebimento e pagamento de coleta e tal. Então tem uma instituição de recebimento na minha cidade de uma determinada guia. Ela pode fazer um convênio com uma cooperativa de crédito e essa cooperativa fazer o recebimento desse título, o recebimento dessa guia para essa instituição. E ela pode também formalizar convênio com outras instituições financeiras, obtendo acesso indireto à conta de reservas bancárias na forma de legislação. E isso é comum, né? Eles fazem associações e usam serviços de outros bancos através desses convênios. Pode participar do serviço de compensação de cheques e realizar outros serviços afins à atividade da cooperativa. Então, os bancos comerciais corporativos agora são bancos comerciais que diferenciam dos demais por terem como acionistas exclusivamente cooperativas de crédito, né? Várias cooperativas se unem e formam também um banco comercial. Embora sua atuação é restrita às unidades da federação onde estão situadas as sedes da cooperativa. Elas não podem ampliar e por aí para todos os lados, não. Bancos de investimento. Seu objetivo é aumentar o prazo das operações de financiamento. Bancos de investimento eles estão mais ligados ao setor privado. Tem, inclusive, restrições quanto ao órgão público utilizar esse tipo de banco. Tá? Bancos de investimento já caiu recentemente também as definições e as atribuições dele em uma prova recente do Banco do Brasil. Eles não podem manter conta corrente e as aplicações têm origem em CDB, em RDB, né, fundos de repasses de recursos internos e externos pela venda de cotas de investimento administrados por eles mesmos. Quais as operações ativas que podem ser praticadas pelos bancos de investimento? Empréstimo a prazo, mínimo de 1 ano, né, para financiamento a capital de fixo e de giro. Aquisição de ações e outros títulos para investimento ou revenda no mercado de capitais. Repasse de recursos de origem interna e externa, prestação de garantia de empréstimo no país ou proveniente do exterior. Aí nós vamos falar sobre o Banco de Desenvolvimento, o BNDES. Então o BNDES é o principal agente do governo para financiamento de médio e longo prazo aos setores primário, secundário e terciário. O governo quer que o país se desenvolva. Para isso, muitas vezes, ele usa o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele concede recursos a uma taxa basicamente subsidiada, uma taxa bem atrativa, bem em conta, para todos os setores,
para poder que esses setores consigam se desenvolver e o país com isso consiga se industrializar, consiga ter a sua base bem mais forte. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. Sua finalidade é o financiamento de bens de consumos duráveis, né, através do crédito direto ao consumidor. Eles não podem manter conta corrente. E sua fonte de recursos são letras de câmbio e títulos de crédito emitidos pelos financiados e aceitos pelas financeiras. São operações de um certo risco, então ele também tem uma restrição, tem um limite até onde eles podem chegar com as operações dele. Aí nós temos também as sociedades de arrendamento mercantil, conhecido como leasing, né? As sociedades de arrendamento mercantil, o leasing é aquela modalidade de empréstimo onde, na verdade, a pessoa que está adquirindo, ela adquire um bem e ela está pagando um valor em formato de aluguel, por exemplo, por aquele bem ali. Então ele vai pagando, ele possui o bem, ele possui o direito de uso do bem, mas o bem não é de propriedade dele, até que ele termine de pagar e que esse bem seja transferido para ele. Esse bem, na realidade, ainda pertence ao vendedor até que esse contrato seja liquidado. A essas sociedades ela é facultada a captação de recursos no exterior para aplicação no mercado, realização de repasse, né, de pessoa física e jurídica não financeira, e a realização de repasses interfinanceiros, né, de recursos captados no exterior e outras instituições. Então vamos falar sobre as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. São instituições típicas do mercado financeiro e do mercado acionário, operando com compra, venda e distribuição de títulos e valores imobiliários, inclusive ouro, por conta de terceiros. As corretoras atuam na Bolsa de Valores e na Bolsa de Mercadorias. É a diferença dela e das distribuidoras. Tá? As principais funções das sociedades corretoras: promover ou participar de lançamentos públicos de ações, administrar e custodiar carteiras de títulos e valores imobiliários, organizar e administrar fundos e clubes de investimento. Ela efetua operações de intermediação de títulos por conta própria ou por conta de terceiros. E ela também tem como função operar como intermediadora na compra e venda de moedas estrangeiras por conta ou ordem de terceiros. Aí no caso é câmbio, né? Sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. As sociedades são instituições intermediárias de títulos e valores e o objetivo se assemelha muito ao da sociedade corretora, né? A diferença é que as distribuidoras não trabalham na Bolsa de Valores diretamente. Então o que eles fazem? Quais as atividades básicas das distribuidoras? Subscrição isolada ou em consórcio de emissão de títulos e valores imobiliários, intermediação da colocação de emissão de capital no mercado, operações no mercado aberto, desde que satisfaçam a exigência do Banco Central, administrar clubes de investimento. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a Bolsa de Valores, que nós já ouvimos falar tanto. O que são as Bolsas de Valores? São associações civis sem fins lucrativos. Seu patrimônio é representado por títulos que pertencem às sociedades corretoras membros. Possui autonomia financeira, patrimonial e administrativas, mas estão sujeitas à supervisão da CVM e obedecem às diretrizes do Bacen. Objetivos: manter o local em sistema adequado à realização das operações de compra e venda de valores, né? Ele tem que ter um ambiente ali onde essas ações elas podem ser comercializadas. Precisa estabelecer sistemas de negociação eficaz que propiciem continuidade de preço e liquidez ao mercado de títulos e valores imobiliários. Precisa garantir que a coisa funcione, né? Tem um sistema ágil, um sistema que a compra e a venda das ações consiga ocorrer de forma líquida, de forma certa, né? e segura. Efetuar o registro dessas operações, divulgar as operações realizadas com rapidez e amplitude de detalhes. Internet, eles divulgam isso em jornais, internet, os valores, as cotações, quantidade de ações negociadas e tudo mais. Então a Bolsa de Valores ela é caracterizada pelo pregão. O pregão é o local onde as negociações acontecem, né? Onde as pessoas ficam ali e os corretores ficam e fazem os negócios. A negociação em si, que é a compra e a venda do título, né?
e trading post, que é a maneira como que é utilizado isso no Brasil, como essa negociação ela é feita aqui no Brasil. Aí nós temos alguns tipos de negociação. A negociação direta é onde a mesma pessoa ela está interessada em comprar, ela compra e ela vende, né? Ela está interessada em fazer a compra, ela entra e faz essa negociação. A negociação comum é onde a pessoa que está vendendo ela tem um representante e a pessoa que está comprando tem um outro representante. Esses representantes eles têm contato em viva voz e eles são estabelecem o preço, estabelecem condições de pagamento e tudo mais. Temos a negociação por oferta, onde é dado um determinado valor da ação e ela é adquirida. A negociação por leilão, onde é o contrário, né? É onde quem está comprando é que dá o valor. O telepregão, que é onde, na verdade, as pessoas não estão ali. Ele é feito de uma forma eletrônica, né? ou através de computador. O Sistema Eletrônico Nacional de Negociação. É onde nós temos câmeras ligadas, né, monitores ligados ao sistema de pregão. Bolsa de Mercadorias e Futuro, a famosa BMF. É uma instituição voltada a organizar, operacionalizar e desenvolver um mercado de futuro livre e transparente. O que é isso? Essa Bolsa de Mercadorias e Futuros é onde negocia-se ações de futuro. Então, eu vou negociar açúcar, café, gado. Eu estou plantando, eu estou fazendo um plantio de café e eu quero ter certeza que eu vou vender essa saca de café quando eu fizer a colheita dele, a um determinado preço. Então, a Bolsa de Mercadorias e Futuro, ela já dá o preço de venda na época da colheita. Isso é interessante para a pessoa que está plantando, porque você tem a certeza de um valor que você vai vender. A bolsa, ela se compromete a pagar aquele valor na saca, independente se der chuva, sol, se der sobra, se der falta, aquele valor ali pode estar sobrando café no mercado, o café pode estar imensamente abaixo do preço que foi negociado, a bolsa vai pagar aquele preço que foi negociado lá atrás. Agora, por outro lado, também pode causar um prejuízo para a pessoa que está vendendo. Você pode, de repente, na época da venda, o valor do café está muito acima daquele que você negociou e você tem um compromisso de vender em cima daquele valor ali. A Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo é uma das maiores do mundo. Ela é muito rica, ocorrem muitas transações ali. É uma questão que também cai bastante nas provas. Um outro assunto bastante abordado nas questões, praticamente todas as provas de concurso caem, é a Selic e a CETIP, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? O que quer dizer isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada na teoria primeiro. São câmeras de compensação de títulos, sendo a primeira responsável pela compensação dos títulos públicos, em especial do governo federal, e a segunda é responsável pela liquidação e compensação dos títulos privados. O que quer dizer exatamente isso? As aplicações bancárias elas não são iguais. E o que diferencia elas geralmente são os papéis que representam elas, que lastreiam elas, que a gente chama. Né? Então, nós temos títulos públicos e títulos privados. CDBs, por exemplo, é diferente do CDB de uma letra do Tesouro Nacional. Então, quando nós vamos pegar títulos privados, ele vai ficar custodiado, ou seja, guardado fisicamente na CETIP, que são instituições reconhecidas pelo Banco Central para armazenamento desse tipo de documento. E a Selic é a Câmara de Compensação onde os títulos do governo ficam armazenados, onde os títulos públicos ficam armazenados. Os títulos chegam até ali e elas são armazenadas ou em nome da pessoa que está adquirindo aquele título, né? Quando você armazena isso no computador do Banco Central com o nome da pessoa que comprou esse título, eles chamam de Selic 1, ou pelo nome da instituição, que é o chamado Selic 2. Sociedades de crédito imobiliário. Ao contrário das caixas econômicas, essas sociedades são voltadas para o público de maior renda. A captação ocorre através de letras imobiliárias, depósito de poupança e repasse da Caixa Federal. Esses recursos são destinados principalmente ao financiamento imobiliário, como o próprio nome está dizendo. A sociedade de crédito tem esse intuito aí. Somente poderão operar em financiamento para construção, venda ou aquisição de habitações
mediante abertura de crédito a favor de empresários que promovam projetos de construção e habitação para venda a prazo. Abertura de crédito para compra ou construção de casa própria com liquidação a prazo do crédito utilizado. Desconto, mediante cessão de direitos de receber a prazo o preço da construção ou venda das habitações. E nós temos as associações de poupança e empréstimo. São sociedades civis, onde os associados têm direito à participação nos resultados. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui, da mesma forma que nós temos cooperativas de crédito, nós vamos ter associações com poupanças e empréstimos. A captação desses recursos ocorre através de caderneta de poupança e seu objetivo é principalmente o financiamento imobiliário. Poderão ser autorizados a funcionar associações que constituirão obrigatoriamente sob forma de sociedades civis, de âmbito regional restrito, tendo por objetivos fundamentais, né? Elas vão trabalhar só naquela região onde eles foram criados. O objetivo dele é propiciar ou facilitar a aquisição de casa própria aos seus associados, captar, incentivar e disseminar a poupança. As características essenciais dessas associações são a formação de vínculo societário para todos os efeitos legais, através de depósitos em dinheiros efetuados por pessoas físicas interessadas em delas participar. O pessoal vai formando um fundo, né? A distribuição aos associados como dividendos da totalidade de resultados líquidos operacionais, uma vez deduzidas as importâncias destinadas à constituição dos fundos de reserva de emergência e a participação de administração nos resultados das associações. É assegurado aos associados retirar ou movimentar os seus depósitos, observadas as condições regulamentares, né? Tomar parte nas assembleias gerais com plena autonomia deliberativa em todos os assuntos de competência dela. Votar e ser votado. Todos os membros eles têm direito a voto e têm direito a se candidatar. Essa é a nossa primeira etapa, onde nós falamos sobre o Sistema Financeiro Nacional. E vamos passar agora para a nossa segunda parte.